Bom dia! 5 horas da manhã. Eu e você aqui. Seja bem-vinda sempre! Tamo juntas! Uma semana incrível! Vai ser uma semana incrível! Bora! Vamos dançar porque hoje segundou. Bom dia, bom dia, bom dia, Fabi. Sempre juntas. Semana de evolução. Mais uma semana para celebrar. Que incrível. Bom dia, Flavinha. Venha junto sempre. Hoje é dia de celebrar, porque hoje é segunda-feira. Começou ontem, né? E hoje já é o segundo dia da semana de muita produtividade. Bora! E esse povo que não acorda logo cedo, 5 horas da manhã, eu e você. Nós aqui, eu sorrindo pra você e você sorrindo pra mim, juntos, né? Que show! Celebrar. Que bacana. Bora que a gente tem bastante coisa para falar hoje. Semana passada a gente falou sobre as habilidades do profissional. E essa semana aqui nós vamos falar a semana toda dos comportamentos humanos. Padrões comportamentais. Qual é o seu? Você já sabe qual é o seu? Durante a semana nós vamos estar falando aqui de vários, que são 4 padrões, e a gente quer entender se você consegue descobrir qual é o seu que predomina, né? A Flávia que já está aqui já sabe, e a Fabi me acompanhando. Olha, Fabi, eu acho que nós vamos desenhar um perfil comportamental seu, que vai ser incrível, viu? Muito bom, muito bom. Então nós vamos estar falando hoje do perfil comportamental. Vamos colocar uma introdução que é muito válido. E é isso aí, mulher. Um pouquinho da história. E para iniciar nós vamos falar do padrão comportamental dominador. Hoje é o padrão comportamental. Vamos desligar aqui a música para a gente começar o nosso conteúdo. Perfis comportamentais. André, o que determina um perfil comportamental? Ele traz o comportamento que predomina diante desse estudo quadrante que foi feito pelos estudiosos. Lá na Grécia, 2000 anos atrás, o grande estudioso Hipócrates, considerado o pai da medicina, ele estudou e apresentou um modelo quadriforme de 4 estilos de comportamentos. E ele buscava retratar isso, né, como padrão. Ele já começou a estudar isso, pessoal, há muitos anos atrás. E aí ele foi um pouco mais longe, foi quebrando o padrão, né, das pessoas, como eles estudavam. E aí ele criou um método de estudo, onde ele estava lá como pai da medicina, com os pacientes doentes, ele analisava o quadro clínico da doença e também o comportamento dessas pessoas, como elas agiam ali. E ele começou a observar esses traços de personalidade de cada pessoa e ele ia acompanhando cada paciente. Depois veio na frente, depois de alguns anos, o psiquiatra e muito estudioso suíço Carl Jung, né, muito famoso. Ele desenvolveu um modelo sobre nós relacionado com o meio interno e o meio externo. Ele começou a aprofundar. E aí nasceu esse quadriforme, construído pelos tipos. Aí ele colocou o nome como produtor, sensitivo, intuitivo e analítico. Aí na onda, mais um estudioso, já no século XX, onde começou isso mais forte, muito mais presente,
o psicólogo e doutor estudioso, que faz parte dessa ferramenta que nós temos, que trabalha, o Dr. William Moulton Marston. Ele fez um livro, né, escreveu um livro no 1928, se eu não me engano, Emoções de uma Pessoa. Publicou, e aí ele começou a estudar e a compreender esses padrões comportamentais. Então ele observou que tinha o quadrante, os 4 comportamentos, porém eles eram básicos e repetitivos. Eles eram padrões que se repetiam, esses 4 que alguns são mais predominantes nas pessoas. E aí ele desenhou esse modelo, esse método chamado DISC, que ele colocou como nome de D dominante, I de influente, S de estável, que é o stability em inglês, e o C de conformidade, que para nós é o analítico, né? Só que, pessoal, o DISC nesse estudo e para todos hoje, ele não define caráter, né? O DISC ele define algo que predomina, um comportamento que predomina. Bom dia, Thay, tudo bem? Que bom que você está entrando aqui para a gente poder estar falando do comportamento, do perfil comportamental. Então, ele define qual é o comportamento que predomina. Só que ele não descarta os outros 3. Nós todos temos os 4 perfis. Porém, no estudo, nessa ferramenta que é o Assessment, ele te dá o nível, né, o percentual maior de 1, depois tem os outros percentuais, mas tem o primeiro que é o predominante seu. Né? Então, dentro do estudo que a gente faz mais profundo, existe pessoas que têm o predominante altíssimo, que a gente coloca ele como puro, não que os outros não tenham, mas quando ele chega num nível, porque cada um tem 25% nessa divisão para ter 100%. Então, se eu consigo fazer uma análise de um perfil comportamental e a pessoa ela demonstra que ela tem 47, 50% de dominante, ela é pura. Porém, muitas vezes eu posso pegar uma pessoa que tem 28 de dominante e 25 de estável. Então, ele é um dominante estável, né? E a gente considera ele muito próximo. Entretanto, o que predomina ali é o dominante. Então, os comportamentos também eles vão mudando conforme a sua maturidade, as experiências, o meio que você vive. Nós somos produto do meio que nós vivemos. Nós somos. Como eu já coloquei um exemplo aqui para vocês, o primeiro DISC que eu fiz foi em 2009. Uma empresa que eu trabalhava, ela já usava essa ferramenta para entender se o meu perfil comportamental era alinhado, congruente com aquele cargo que eu estaria ocupando. Então eles fazem esse estudo antes. Porém, de lá para cá, o meu predominante se manteve, e os outros que estavam ali em pontos de melhoria e poderia potencializar, eu desenvolvi para potencializar. E tem muito mais para a gente crescer ainda, né? Então, pessoal, por que então, André? Aí você vai me perguntar, por que eu tenho que mapear? Porque é só as empresas que fazem isso, porque o interesse é delas. Para que eu mapeio? É a pergunta. Algumas outras pessoas falam, mas que besteira, isso daí é tudo bobagem, né? Esse que fala que é bobagem, talvez ele está num ponto de precipício, louco para se matar, porque hoje nesse mercado, como a gente já comentou, nesse mundo, nós falamos aqui das habilidades do futuro, da importância que é o desenvolvimento do autoconhecimento, de nós nos conhecermos. Quanto mais a gente se conhece, mais a gente produz para nós mesmos, para o mundo. Nós estamos aqui para servir da melhor qualidade. E é interessante que quando a gente vai estudar o perfil comportamental e também tem o conhecimento das habilidades, a gente começa a fazer a ligação, né? Um exemplo aqui que a gente vai falar, que é o dominador. O dominador tem muita pouca flexibilidade. Então, uma pessoa que estuda
o perfil comportamental e tem o conhecimento que ela tem o predominante dominador e sabe que ela é muito inflexível, né? O que ela precisa desenvolver de habilidade nesse mundo novo? A flexibilidade dela, a empatia dela. Então ele pode se tornar uma pessoa dominante muito, mas muito melhor, muito mais produtivo, né? Muito mais ganho. Não é? Manda coração para mim? Manda! Então vamos aqui para a gente falar dominante, para promover o conhecimento, trazer clareza, fortalecer nossos pontos de positividade que nós temos aqui como perfil comportamental. Vamos falar? Coração. Aê, que gostoso. Bora com energia total, pessoal. O DISC ele é uma metodologia. A gente fala que é um assessment. É uma ferramenta validada, comprovada, baseada. Aqui no Brasil tem vários modelos, tá? Tem várias empresas. Talvez 4 é o que predomina no mercado, com essa qualidade, com esse embasamento. Nós trabalhamos com essa daqui, que ela é validada pela USP, pela UFMG, mais de 40 milhões de pessoas, ou até mais, em todo o mundo, já usou essa ferramenta. Então traz para nós benefícios de conhecimento dos nossos pontos, quando a gente sabe aplicar o que a gente faz, né? Possibilita muito, pessoal, muito aprimorar a habilidade de liderança, relacionamento interpessoal, puxa vida, permite muito, principalmente no mundo corporativo, a construir qualidade de metas, com clareza, congruência, com cada composição do perfil da pessoa que está no time. É importante levar essa consideração dos pontos fortes de cada um. A meta ela fica muito mais clara, muito mais densa, encorpada, né? Isso ajuda muito. Olha só, você imagina você na empresa, você é o líder, você é extremamente dominador e trabalha com uma pessoa que é influente, muito influente ou estável, que é muito mais sensível, muito mais fofinho, e tem aquele chefe grosso. Essa pessoa vai viver no medo, essa pessoa vai viver na tensão, chorando. Olha como ele é grosso, meu Deus. Então, ter realmente o conhecimento do perfil dentro de uma empresa, que o principal objetivo é existir a venda, o faturamento, ter esse alinhamento é fundamental, é muito importante. Facilita muito, nesse caso, diminuir o conflito das pessoas. Às vezes as pessoas não se conhecem, aí tem um que é dominante, que eventualmente se parece ser uma pessoa mais grossa, mais arrogante, mais dura, e tem aquele outro que é o influente, ou que seja o estável, que nós vamos estar falando de cada um essa semana aqui. Nossa, com essa pessoa grossa não dá para trabalhar com ela. Meu Deus do céu, como ela é direta, não conversa, não faz, trabalha sozinho, tem carreira sozinha, né? Porque o dominante tem bastante desse perfil. Então é muito, muito válido ter o alinhamento do conhecimento do perfil da equipe, seja com seu pai, com a sua mãe, com a sua família, dentro da empresa corporativa, dentro do seu estabelecimento comercial, para diminuir conflitos, entender por que aquela pessoa age daquela maneira. O mínimo necessário, né? Então, assim, fica muito mais fácil colocar pessoas certas no lugar certo. Colocar metas, ações dessas pessoas certa com esse comportamento no lugar certo, né? Então, tudo isso, tudo, para quê? Para buscar performance, para buscar resultado, para buscar ser uma pessoa muito mais consciente. Tudo isso é um ganho que ajuda a evoluir todas as habilidades que a gente pode fazer, né? Ai, pessoal, mas vamos lá. O que é dominante? Eu, Andréia, tenho o meu perfil comportamental. E eu fiz há pouco tempo o meu para analisar. O meu é influente, o influente é o comunicador, e o segundo é o dominador, depois vem o estável e depois o analítico. E o meu influente dominador, eles estão mais bem próximos, né? Eu acho que é 28 e 30, alguma coisa assim, 30 e 28.
Enfim, o interessante é que quando a gente fez aqui a live com a Carol Negreiros, que é uma grande especialista em analista de comportamento, gestão comportamental, ela falou: uau, Andréia, olha a sua estabilidade, como ela cresceu. Né? Então, a estabilidade ela ajuda muito dentro do meu comportamento, da influência, que quer conversar e quer. Isso é muito, muito interessante que a gente tenha a evolução de cada um deles. Mas voltando a falar aqui do dominante, olha a classificação, não, a característica do dominante. O dominante é uma pessoa rápida, ousada, competitiva, ela é muito assertiva e objetiva, muito. Então, muitas vezes, bem-vindo aqui, Max Vinícius. Uma grande honra você aqui, viu? Então, eu quero convidar vocês aí, que tá aqui comigo. Vamos lá, vou trazer e ver se vocês se encaixam, se vocês se identificam com algumas características dessa, do dominante. Pessoa rápida, assertiva, objetiva, ela é muito orientada com ação, ela quer ter ação clara, prazo, ela sabe onde que ela vai e ela vai. Se ela tem o medo ou não, ela vai daquele de qualquer jeito, entende? E muitas vezes na situação, o dominador, ele acha que as coisas estão tão claras para ele, que ele tem essa clareza, essa agilidade de pensar, que ele acha que o mundo dos outros também é assim. Vocês já perceberam isso? Fala, meu, cara, calma. Pô, aí ele fala, mas como que você não tá sabendo? Né? Tem uma pessoa que trabalha comigo que é incrível, extremamente dominante, é fato, é fato. E tem uma frase que ela costuma falar. Enquanto você está falando e conversando, ela vira e fala, escuta, você acha que eu estou dormindo com seus olhos? Tipo, acorda, porque eu já fiz, eu já pensei, né? Extremamente dominante. Olha a frase que ela fala, você acha que eu estou dormindo com seus olhos? É mais dominante do que isso ou não? É muito interessante. Então, dentro de uma situação que exige ali alerta, prazo, pressão, o dominador gosta de desafio. Ele funciona muito na pressão, porque ele faz acontecer. Ele não vai nos detalhes. Ele primeiro faz, depois ele vai ver o resultado que vai ter. Primeiro ele vai lá e faz. É aquilo, missão dada, missão cumprida. Pau. Né? Isso é muito, muito interessante. Então, ele tem uma capacidade de velocidade, dinamismo muito grande. A adrenalina está direto no dominante, no perfil dominante. E no trabalho do ambiente, primeiro, como eu falei, ele vai e executa. Às vezes ele nem pensa se está com o colega ali que ele precisa compartilhar, e aquele colega que está ali naquela função, ele tem uma estabilidade alta e tem também uma parte de analítico. Como que você acha que vai dar certo essa equipe? Não que não dê, é muito possível, é totalmente possível e necessário pessoas diferentes na equipe. Mas precisa estar alinhada, precisa estar consciente quem é quem, qual é o papel de cada um. Né? Tem que ter esse jogo, esse xadrez de cada um para ter resultados de alta performance. Que às vezes resultado medíocre não é o que o mundo espera e não é o que eu quero estar. Né? Então a gente precisa buscar isso aí. Então, às vezes, essa pessoa ela pode até ser taxada de grossa, de estúpida. Nossa, aquele cara é muito grosso. Nossa, como ele é arrogante. Às vezes o perfil dele, deixa eu dar uma arrumada no meu cabelo aqui. Aí, tá bom assim, gente, meu cabelo. Lavei ele ontem e não coloquei a bandana hoje. Como ele é muito autossuficiente, dominador, como ele é seguro de si, ele não tem problema, ele toma decisão sozinho, às vezes os colegas de trabalho falam, como esse cara é egoísta, como esse cara é chato, só ele que quer levar vantagem. E às vezes não é, é o perfil da pessoa. É a maneira que ele gosta de trabalhar, é a maneira que ele domina o negócio dele. Às vezes o dominante ele até escuta. Ele até escuta o outro falar, a opinião, ele compartilha até o processo, porque ele não é essa pessoa, né? Então, como que a gente pode falar?
que ele não recebe conversa ou compartilha essas opiniões. Mas na tomada de decisão, o que é certo? O certo é o dele. Né? A decisão do dominante, com a clareza que ele tem, ele até pode escutar, compartilhar, mas a decisão é o que ele acha que está certo, né? E tudo bem, porque não tem certo e errado. Tem o adequado de cada um. A maneira que eu quero agir como dominante, pode ser que o estável que trabalha com ele não pensa dessa forma. E tudo bem. O importante é alinhar, como a gente estava conversando. Então, o que vocês estão se identificando aí com o dominante? Alguém tem aí? Fala aí se alguém acha que tem alguma característica do dominante aí. Ai. O dominante, pessoal, ele se valoriza muito pelos status. E às vezes vem acompanhado até de vaidade, de ambição. Ele é aquela pessoa que a gente fala lá no sul, faca na bota. É aquela pessoa que quer fazer acontecer. Tem, Fabi? Tem um pouco da dominância? Ah, Flávia também. Show. E é muito bom. Porque são as forças. São as forças que a gente tem. É que nem eu falo, que são os cavalos que tem no carro. Quantos cavalos tem esse carro? Qual é a potência que ele chega? Então o dominante traz para nós assim a potência do que a gente tem que fazer. É uma do perfil que faz acontecer, né? Não é aquele que fica reclamando, não. O dominante não reclama. O dominante vai lá e faz. Você tem o dominante, tá, tudo bem. Mas se você tem o seu dominante, que você está falando aqui, Flávio, o seu segundo, e ele tem um percentual alto, você certamente vai apresentar essa postura também. Você não vai deixar as coisas não acontecerem, né? O dominante, ele tem esse hábito, ele não abala frente aos desafios, não, aos fatores. Vai, gente, tá, aconteceu. Vamos ver o que a gente pode fazer. Qual é o desafio? Qual é a dificuldade? É aquela pessoa que traz pro racional muito rápido. Ela não tem mimimi. Dominante não tem mimimi. Isso é fato. Dependendo do contexto, sim, exatamente. O comportamento, como eu falei para vocês, ele muda. E aí, dependendo do que você se depara, pode ser que ele venha a ser mais predominante, venha agir com mais eficiência no resultado que você quer, né? O dominante, ele pode ou não ser organizado, né, pessoal? Isso é uma das habilidades importantes de estar com a organização. Agora, o dominante, ele preza muito, muito mesmo em prazo. Você deu uma missão e colocou um prazo, pode ter certeza que ele faz acontecer dentro daquele prazo. Como eu falei, o meu predominante é o influente, mas o meu dominante, assim, o meu dominante fica em segundo e ele é alto. Uma coisa que para mim é muito forte é a questão de prazo, pressão e, mais do que nunca, a disciplina diante de horário. Então eu valorizo muito, muito as ações planejadas. Bom dia, querida Jussara, parceiro Marcílio, tamo junto, é nós. Falando aqui, sobre os nossos perfis comportamental e entrando para falar no dia de hoje de dominante. Uma pessoa aí que não mede esforços, vai e faz acontecer, né? Agora você imagina, né? Se você tem o seu dominante alto e você vive com uma pessoa também dominante, você já parou para pensar a competitividade que gera dentro de casa? Muitas vezes o perfil masculino vem de uma predominância de dominante forte. Eles até brincam, né? Quem manda lá em casa sou eu. A minha esposa fala comigo, eu falo, sim, senhora. É até uma brincadeira. Porque também as mulheres têm a sua dominância muito alta. Então, a questão de conhecer o perfil comportamental está totalmente ligado com os relacionamentos. Com o relacionamento com você mesmo, que às vezes a gente domina o que a gente está querendo, a gente quer dominar o que a gente está pensando, a gente quer dominar o que quer fazer e sofre demais com isso.
como também com o lado externo com a outra pessoa. Se eu vivo com uma pessoa também dominante, eu vou ter problemas, terei conflitos. Vai existir competitividade, vai existir querer fazer logo e a pessoa na hora não querer fazer. Então sempre vai ter esses problemas. Então vamos lá, o comportamento dominante. Ele tem senso de urgência. Vamos lá, o comportamento dele, olha, senso de urgência. Ele age, ele não espera, ele não tem mimimi. Ele tem uma iniciativa até impulsiva. Ele age primeiro para depois ver o resultado que vai dar. Né? Às vezes ele tem até o processo de atropelar. Por mais que ele goste e seja organizado dentro de um prazo, mas às vezes ele é tão prático que atrapalha ou atropela o ambiente que ele está. Ele gosta de vencer desafios, então ele é extremamente competitivo, ele quer agora, aqui e agora, racional, né? Extremamente autossuficiente, não depende do outro. Se o outro não quiser ajudar, tudo bem, eu vou e faço sozinho. É isso? Não vai ajudar? Eu me viro. Né? Eu confio no meu taco, sabe aquele fala, eu confio no meu taco? Esse é extremamente dominador. Não gosta de ficar delegando. O sistema de liderar dele é um sistema bruto, como diz o pessoal. Ou não, mas é aquele que não tem muita paciência de ficar explicando. Ai, não tenho paciência com esse cara. Sabe aquela pessoa que fala, meu, não tenho paciência com esse cara, eu quero que aconteça logo. O dominante dessa pessoa é alta. Ela tem o poder de agir dessa maneira. E o ponto muito forte do dominante é ele não gosta de burocracia, né? Ele não gosta de papel. A gente vê muito, eu trabalho no mundo agro e é muito forte este comportamento, essa presença dessas pessoas nesse campo. Quando tem, assim, seja na agricultura, seja na produção animal, na parte de ruminantes. Quando eu me formei, assim que eu me formei em Marília, eu fui para o Mato Grosso. Era meu sonho, trabalhar, desbravar o Mato Grosso do Sul, tá? Que eles gostam que fala bem isso. E aí na parte de bovinos, ruminantes. E é uma paixão, é muito linda essa produção, da reprodução que eu fazia. E eu comecei a visitar algumas fazendas. Eu fiquei lá mais ou menos 1 ano e me deparei com esse paredão de dominância que existe até hoje, muito forte nesse ambiente de trabalho rural, assim, né? E tinham muitos donos de fazendas assim com uma postura dominante que até ultrapassava um pouco da arrogância de ele se achar que tinha o poder, muito semelhante às vezes com o próprio presidente dos Estados Unidos, presidente muito semelhante a nosso aqui do Brasil. E aí eu falei, poxa vida, não é com vocês que eu quero aprender não, ou ficar, entendeu? Não precisa me pegar no colo, mas dessa forma, eu acho que não é isso que eu estou buscando. E aí eu voltei para São Paulo, fui fazer um treinamento, um curso, buscar um conhecimento. Eu falo dessa história no meu livro, no capítulo que eu escrevi ali de mulheres, eu conto bem essa história. E aí eu encontrei uma mulher fazendo uma palestra, poxa vida, com todo um conhecimento que ela falava, por mais que é uma pessoa com dominância alta, mas tinha essa habilidade de comunicação, tinha talvez o perfil de estável alto, e isso me acalentou, né, para saber como que eu poderia trabalhar. Uma pessoa influente demais, outra dominante demais, dá muito choque. Então nós precisamos ter sempre o quê? Equilíbrio. Equilíbrio para ter o melhor resultado. Então o ponto forte do dominante é estar motivado. O que aqui a Thay está falando? Bolsonaro dominante. Quase nada. Só que não, né? Só que não. Então se você quer ver um dominante puro, é um exemplo. Quando tiver na televisão, independente do tema, se quem não quer saber da política, observe o comportamento, como foi o psiquiatra Carl Jung, principalmente o psicólogo William Marston.
eles observaram muito o comportamento. E é muito interessante quando a gente começa, sem julgamento, mas é observar como as pessoas agem, né? Então, o dominante, ele é automotivador. Ele gosta da motivação, né? Ele é muito confortável para assumir cargos de liderança. Não, eu vou e faço. Para ele é fácil. No mundo dele é fácil. Mas para as pessoas que estão com ele, é fácil, né? Então, e como ele está preparado para lidar com as pessoas que não pensam como ele, na agilidade, na velocidade dele? Essa que é a chave do negócio. Você pode e deve ser um grande dominador, mas o que você tem feito? Bom dia, querida Delmira, seja muito bem-vinda. Nós estamos falando aqui do perfil dominador. Você é dominadora? Você tem esse perfil? Aqui que a Flávia comentou aqui, talvez o tipo de trabalho determine o seu comportamento. Qual é necessário tomar decisões rápidas, talvez imediata, requer um comportamento dominante? Sim. Então por isso que é tão importante uma empresa ter essa ferramenta. Aplicar essa ferramenta com seus colaboradores, né? Existe este relatório do Dr. William, que ele desenhou, que hoje já mais de anos e milhões de pessoas estão usando, como existe também o teste rápido, pelo menos para você saber quem é. E aí, diante de um espaço, do ambiente de trabalho, se faz necessário, olha, eu vou pegar este funcionário aqui e vou colocar ele porque ele é dominante. Eu preciso, ele é o meu colaborador, né, o meu liderado, mas também esse meu liderado tem 3 pessoas que assistem ele. Ele também precisa ter uma posição de liderança. Porque se ele for muito meigo, as outras pessoas vão se achar que está fácil trabalhar ali, né? Então depende muito, sim, do meio. Se eu estou frente a uma população, se eu estou frente a um produtor, se eu estou frente a um paciente, né? Então, perfil de um médico, perfil de um farmacêutico, perfil de um agrônomo, né? Um perfil de um gerente de banco, todos eles podem sim trazer o perfil com clareza para entrar no melhor espaço de trabalho e ter resultado. Que a proposta é construir toda essa consciência, essa clareza para buscar alta performance, né? Eu quero muito fazer essa análise comportamental, pois vejo em mim mesma me analisando, tenho muito de cada um. Então vem, depois você vai lá, entra lá no meu direct que a gente pode desenvolver isso daí e fazer juntos. Mas durante essa semana aqui, eu vou buscar aplicar dessa análise, vamos dizer, superficial, não vai ter um relatório, mas dá para a gente já conhecer o perfil nosso, aquele que predomina, né? E o ponto de melhoria, Andréia? O que um dominante precisa melhorar? Ele precisa ser menos grosso. Porque assim, o dominante, ele tem mais dificuldade num relacionamento. Que é ele que domina, ele que fala, ele que tem porta-voz, ele não deixa o outro falar. Se o outro fala, ele manda calar a boca, né? Então, assim, socialmente, o que tem o dominador alto, ele tem uma certa dificuldade. A flexibilidade dele é muito baixa, ele é muito inflexível, ele é muito, assim, direto, né? E quando eu acho que eu sou um comportamento X e na verdade é divergente, vamos tentar essa... A Flá está perguntando assim, e quando eu acho que sou do comportamento X e na verdade é divergente do que os outros acham, e agora? Talvez você está usando uma máscara muito grande, que não é você, que as pessoas percebem. E às vezes a gente está nos escondendo por uma necessidade, alguma coisa nesse sentido. O importante é nós sermos nós mesmos, né? É sermos transparentes, é sermos a verdade. Que uma hora a máscara cai. Mas muitas vezes quando a gente está numa situação, é importante colocar a máscara. Sim, você está no seu trabalho, muitas vezes você se comporta ali com o seu perfil
diferente como você se comporta em casa. Mas e a maneira que as pessoas estão vendo? Opa, algo não está congruente aí, né? Vamos tentar tirar essa máscara e trazer realmente qual é a sua posição de verdade, né? Outra pergunta aqui, ó, que bacana! Ah, que legal, adoro! E como defender que essa resposta, ele não é grosso, mal educado, ele é apenas um dominador para mim e sem educação? Sim, porque nós seres humanos precisamos mais do que nunca termos a nossa empatia de relacionamento, respeitar os outros. Uma coisa que o dominador não percebe, de não ter a paciência, não ser tão assim atencioso, ele não tem empatia. É muito pouco a empatia dele. E aí ele se torna assim um grosso, um arrogante e até mesmo um mal educado, como a gente pensa. Porque ele não sabe filtrar com o que ele está falando. Ele acha que com quem ele conversa, tudo é igual a ele. Ele não sabe que tem uma pessoa que não gosta de falar alto, que não gosta de falar, de ouvir um palavrão, que gosta de atenção. Às vezes ele atropela. A gente fala que é aquela pessoa pé de boi, né? Então, realmente, o dominador às vezes é um grosso e um mal educado. Porque às vezes ele não respeita o espaço do outro ou como o outro pensa. E ele não está nem aí se ele tem que ter empatia, flexibilidade, é o jeito dele que ele manda e ponto. Esse é o puro. Agora é interessante que a gente tem essa dominância, mas nós temos a nossa flexibilidade estável, que aí a gente consegue começar a desenvolver a habilidade da empatia, né, da escuta ativa, de fazer um discernimento, realmente, de ter a humildade, né? O dominante não tem humildade nenhuma. Eu sou bom e ponto. Eu sou e ponto. E ele corre, ele faz do jeito mais fácil como ele pensa, né? É isso aí, é respeitar independente se ele é o A, o B e o C. O importante é ter respeito um com o outro. Tá se identificando aí, pessoal? Bom dia, coloca coração aí para nós. E um ponto que é muito forte do dominante, que é a motivação, né? Quais são as motivações do dominante? O que faz dele assim uma pessoa muito maior? É quando ele está com a liberdade. Quando ele tem liberdade para agir em cima do desafio dele, quando ele tem o controle das ações dele, ele está se sentindo must, né? Quando ele consegue resolver os problemas do jeito dele, é aquele que tem carreira solo, os colegas no mercado falam. Nesse tem carreira solo, né? Ele faz o acontecer do jeito dele. Oi, conheça um dominador educado, sim. Possui recursos de ouvir, porém é inflexível nos pensamentos. Sim, não estou dizendo que ele é 100% a pessoa mal educada ou não. Exatamente, Flá. Porém, ele tem essa inflexibilidade. Como eu coloquei, ele até escuta. O dominador, às vezes, até está ali, ele escuta, ele quer buscar, mas o resultado ou a maneira que vai ser, ele tem essa inflexibilidade de não entender de que a ideia do outro talvez seja melhor. Tem que ser a dele primeiro, né? Então, é isso que acontece. Bom, Flá, você trazer isso. Que bom. E que bom que você conhece esse dominador. Dá uma dica para ele, né? O que ele pode fazer de melhor para ser um pouco mais flexível. Ele vai se tornar uma pessoa muito melhor do que ele já é. Dá essa dica, hashtag. Fabi, eu me identifico, mas eu desenvolvi minha flexibilidade e respeito pelo diferente. Uau! Eu honro você estar escrevendo isso aqui, viu, Fabi? Olha que lindo! Você já é merecedora dessa evolução. Que legal, que legal. Talvez você já foi isso e já entendeu que poderia agir de uma outra maneira. E eu tenho certeza que seus resultados são melhores e você vive muito melhor. Muito melhor. Viu? Obrigada por você trazer a sua fala aqui. Que às vezes a gente está competindo com a gente mesmo. O dominador, ele compete até com a sombra dele, entendeu? Se ele vê que tem alguém do lado, ele corre para poder ganhar. Deixa eu tomar uma água aqui, pessoal.
É isso aí. O dominante, ele não gosta de fazer as coisas duas vezes, não. Ele não gosta de repetir tarefa, não. Ele gosta de fazer e fazer acontecer e é uma bola de neve, né? Isso é muito bom, pessoal. Tem que ter esses cavalos à frente. É importante ter esses dominadores. Se todos fossem ficar só estudando os detalhes, verificando se é possível ou não, de forma muito analítica, ou ter aquela estabilidade, falar, se a gente fizer, coitado, talvez não vai dar certo. Repensar, a gente não anda, né? Então o nosso lado dominador é muito importante para a nossa vida, para tomar atitude, para tomar... Ô Nara, seja bem-vinda, linda! Tá chegando um pouco aí, perto do próximo do tempo que a gente está fechando, mas já está valendo de você estar aqui, eu fico muito feliz. Que bacana, viu? Nós estamos falando aqui sobre o perfil comportamental de dominante. Né? Nós falamos aqui de várias características e eu gostaria mesmo que vocês se inteirassem para começar a perceber o que está identificando, o que você identifica dentro desse perfil comportamental. Olha só, trazendo um exemplo aqui para vocês, vamos pensar nas pessoas celebridades. Vou fazer uma pergunta aqui. A Fabi no passado foi chamada de arrogante. Fabi, isso é passado, já era, foi. Isso não te pertence mais. Que evolução, parabéns, parabéns. Você deve ter o seu dominante alto, certamente, porém, com muita consciência, você está desempenhando muito fortemente as suas habilidades de que um dominante não tem tanto, que é a flexibilidade, que é o carisma, que é a empatia. Eu sei disso. Parabéns, viu? Parabéns mesmo. Fico muito feliz. Ó, vou fazer uma pergunta aqui, vocês vão me responder se sim ou não a pessoa ela é dominante. O Bernardinho, o treinador que foi treinador da seleção brasileira de vôlei, ele é um perfil dominante? Cuidado com âncoras negativas. Pode parecer que seja inadequado. Dá mais um exemplo aí, Flá, de âncoras negativas. Olha, o dominador tem todas qualidades. Ele só tem realmente o fato de ser uma pessoa direta. Ele não mede esforço para fazer acontecer. Ele é motivador, tá? Ele pode até, é o que as pessoas vê dentro de um julgamento, de ser uma pessoa mais arrogante ou não. Parece ser, porque ela quer estar ali buscando resultado da maneira que ela pensa, com agilidade, com velocidade. Porém, vamos pensar na âncora positiva do dominador, ela faz acontecer. É essa pessoa que faz acontecer. É essa pessoa que traz mais do que nunca resultado. Sabe aquela coisa? É arrogante, mas vende? Mas assim, ela só parece ser, tá? Mas se formos a fundo, é uma pessoa que tem caráter, é uma pessoa que tem dignidade, é uma pessoa amorosa, se você realmente souber conversar com ela. Ela tem os pontos positivos, muito, tá? Cabe a gente realmente fazer esse trabalho, muito dominante. Dizer que o dominador é grosso, mal educado. Não é. Ele tem uma forma, algumas pessoas podem achar. Eu conheço várias pessoas que têm o dominador alto. O que eu penso? Eu respeito essa pessoa do jeito que ela é, porque eu entendo como que ela se comporta também, né? Cabe a gente entender isso. E tudo bem. Agora, uma coisa que a gente tem que falar. Aquele dominador que se acha e manda e não respeita, esse a gente precisa falar para ele. Hashtag fica a dica. Meu amigo, vamos estudar um pouquinho, vamos tentar ser mais flexível, vamos criar uma empatia entre nós aqui,
né? Talvez a gente esse resultado que você está buscando, pode ser que a gente consiga juntos fazermos melhor. É isso aí. É isso aí que a gente tem que falar. Tá bom, linda. Sua presença aqui está sendo muito válida. Já é um ganho enorme. E aí, pessoal, falei do Bernardinho. Ele é um dominador? Outra pessoa que colocam aqui como dominador é a Marta Suplicy, uma mulher extremamente dominadora. Você imagina o casamento dela, como era? Com o Suplicy. Uma pessoa extremamente calma, generosa, muito mais estável, né? O jogador Romário é um cara extremamente dominador. O presidente dos Estados Unidos, o presidente do Brasil, são pessoas dominadoras, pura dominadoras, com nível alto ali, né? Bom, pessoal, aqui nós falamos hoje sobre a importância do uso da ferramenta DISC, que ela determina, quando a gente tem essa ferramenta na mão, ela determina o nosso comportamento, do qual é o que predomina e quais são os outros, qual é o percentual de cada um e aonde que o meu comportamento se instala, né? Diante do percentual, do nível de cada um. É uma ferramenta hoje disponível no mercado, nós trabalhamos com ela assim de uma maneira focada. Para que usar, para que mapear, para buscar o autoconhecimento, para analisar quais são desses comportamentos eu posso melhorar minhas habilidades, daquelas que eu falei, nós conversamos aqui na semana passada, né? Sem julgamentos, eu amo pessoas, inclusive tenho dominadores puros na minha vida, que show, e é bom, né? É bom. E compreendo a todos, vejo que todos somos lindos, importantes uns aos outros. Exatamente isso. Ter o conhecimento é importante, mas respeitar uns aos outros, se ele é A, se ele é B, se ele é gordo, se ele é magro, é fundamental, né? Então por isso existe essa ferramenta para sermos melhores dia a dia, ter o autoconhecimento da evolução, tá? Tá aí. Lenarinha linda, cadê você? Que bom, tô feliz de ver você aqui acordando cedo junto com a gente. Amanhã nós vamos estar falando do I, que é o influente. Nós vamos estar falando aqui da pessoa comunicadora, da pessoa que tem toda uma motivação, muita alegria, muito envolvimento, muita criatividade. É o influente. E eu conheci essa semana que passou uma pessoa altamente influente, 53% é o nível dessa pessoa de influente. Então o que nós podemos desenvolver num processo de coach para ela poder potencializar o estável ou o analítico dela, né? E tudo bem ser uma pessoa influente, é a pessoa que tem todos em volta dela. Com certeza, o autoconhecimento é fundamental para que possamos evoluir sempre. Ah, que show! Esse é alto, bastante alto. O meu influente. Amanhã eu vou estar falando do meu que predomina, que é o influente, né? Certo, pessoal? Gostaram do tema de hoje? Durante a semana nós vamos estar falando de cada um. Vamos estar trazendo a ferramenta aqui de forma bem simples, mas para a gente pelo menos ter essa noção, daí a gente pode trabalhar também essa ferramenta, esse assessment, que foi desenvolvido e ajuda muito a gente. Bora? Bora começar o dia bem, bora começar o dia segundou, temos muito para fazer. Vamos celebrar essa segunda-feira, dia 20 de julho. Hoje eu estou celebrando, que bom, Jussara, que bom. Hoje eu estou celebrando que é o 15º dia de live. Chegamos na meta dos 50%. Yes! Show! Nós podemos muito mais. E agora temos mais 15 dias pela frente aí dessa jornada de 30 dias de live, às 5 horas da manhã, aqui comigo. Eu, você e eu,
trazendo um sorriso, trazendo alegria, trazendo essa motivação que a gente pode muito mais, né? Na real, galera, se mexa, vamos junto, vamos fazer o que a gente puder fazer de melhor. Vamos embora! Um bom dia para vocês, com muito carinho. Eu desejo aí que Deus abençoe todos nós, que nós tenhamos aí uma semana incrível, de muito aprendizado, de muito resultado, que é o que a gente quer, né? Gratidão pela presença de vocês aqui. Eu fico muito feliz. Um beijo meu. Tamo junto. Vamos tirar uma foto, galera? Vamos tirar uma foto. Isso. Para colocar. Se você puder, posta lá. Que hoje eu vim de vermelho. Que o disque, o D de dominador é o vermelho. Amanhã eu vou tentar ver se eu venho com as cores que a gente usa aqui para o disque. Tá bom? Tenham todos uma excelente semana, um excelente dia. Vamos junto!